o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, anunciou por meio de suas redes sociais a apresentação de questionamentos ao ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE, a respeito da condução das eleições municipais de 2020. Consoante o parlamentar, a resposta deveria ser imediata, sendo obrigatória no prazo de 20 dias em virtude da Lei de Acesso à Informação. Eduardo descreveu: encaminhei ao TSE questionamentos sobre a apuração. Com base na Lei de Acesso à Informação, enviei ao TSE questionamentos que recebi de eleitores, tanto pessoalmente quanto nas redes, sobre o processo eleitoral. Pela Lei de Acesso à Informação, as respostas devem chegar em 20 dias. Estou no aguardo. Ouça o texto do requerimento do deputado Eduardo Bolsonaro. A Sua Excelência, o senhor Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 1. O requerente solicita saber: a. Nas eleições de 2020, houve a presença de representantes técnicos dos partidos políticos na sala-cofre do TSE? Em caso afirmativo, quais os partidos que se fizeram presentes? B. Nas próximas eleições, será permitida a entrada de representantes técnicos dos partidos políticos na sala-cofre do TSE, haja vista a decisão da ministra Rosa Weber, presidente desta corte à época, que autorizou a presença de representantes técnicos das campanhas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad na sala-cofre. C. Houve disponibilização de cópia dos boletins de urnas de todas as sessões eleitorais do país? D. Qual empresa desenvolveu os programas utilizados nas eleições de 2020? A contratação foi precedida de licitação? Quais os programas que compõem o sistema de votação? A Justiça Eleitoral, por força legal, acumula as 3 funções do Estado. Ela legisla através de projetos de lei, regulamenta através de resoluções e julga as ações eleitorais. Diante deste quadro, não fica mitigado os instrumentos de fiscalização? F. O atual software eleitoral prevê uma autocertificação ou uma autoverificação de integridade em momentos cruciais do processo para detectar se foi modificado de forma inesperada? Em caso afirmativo, fica registrado para posterior consulta? G. Os supercomputadores que calculam a apuração foram terceirizados. Para qual empresa? Houve licitação? Isso não põe em risco a apuração a depender da empresa que apura os votos? Houve auditoria nos computadores após a apuração dos resultados? Quem faz a manutenção, a conservação, o suporte dos computadores? H. Estas eleições foram as primeiras em que a totalização dos votos foi centralizada no TSE em Brasília. Por qual motivo foi concentrada a apuração no TSE e não mais nos TRS? I. Consta para o público a seguinte evolução na apuração dos candidatos à Prefeitura de São Paulo: as parciais de 0,39%, 37,77%, 57,77% e 99,7% de votos apurados mantiveram os candidatos com os respectivos percentuais permanentemente. Bruno Covas, 32%, Guilherme Boulos, 20%, Márcio França, 13% e Celso Russomano, 10%, ocorrendo variações mínimas apenas na casa centesimal. Este padrão jamais existiu na história das apurações eleitorais. As variações percentuais são esperadas, pois os resultados vão chegando de urnas de diferentes locais, de diferentes bairros e de diferentes zonas eleitorais. Qual o algoritmo utilizado pelos supercomputadores que apuraram os votos? Poderiam estes supercomputadores terem de alguma forma mantido esse padrão ou alterá-los? As urnas das sessões seguem exatamente este padrão com respectiva comprovação nos boletins de urnas de todas as sessões da cidade de São Paulo? Poderia ser enviado o gráfico desta votação, prefeitos em São Paulo, para verificarmos esta variação em todo o período de apuração dos votos? Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em conformidade com o referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo de 20 dias, contados do protocolo deste requerimento junto a este Tribunal Superior Eleitoral. Para o recebimento da resposta, comunico o endereço. Agradecendo antecipadamente a atenção de Vossa Excelência, apresento a minha manifestação de elevado apreço e consideração.
Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. O problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas, que também têm páginas, e que convocam para esses atos de antifas aí.
no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro? Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam. Eu percebo que a atuação da senhora na CPI, ela traz uma credibilidade jurídica e também essa questão. Eu vi que a senhora perguntou, inclusive, eu não lembro para quem é que estava participando, mas o que configurava a fake news, né? Para que ficasse claro. Sim, porque veja bem, foi o que eu falei. Fazem um meme de mim com a imagem do Capitão Caverna, por causa do cabelo. Isso não é fake news. Eu raramente penteio o cabelo. Hoje foi um dia excepcional, que eu vim aqui ver você. Gente, desculpa, não é fake news. Pode ser uma grosseria, pode ser uma charge, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa. Eu posso achar aquilo super engraçado, eu posso me ofender, porque também tem o sentimento da pessoa naquele dia. Mas não é fake news. Então estão misturando um monte de coisa esquisita para criar uma situação de gravidade que não existe. O que eles querem com essa CPMI no Congresso, talvez até com a nossa aqui, ainda não está claro para mim, com o inquérito no Supremo, é criar argumento para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Entendeu? O objetivo é só esse. Como eles não têm argumento, nem para impeachment, nem para cassação de chapa, eu participei da campanha do Bolsonaro, uma campanha pobre. Uma campanha feita pela população, na raça. Teve nada disso aí que eles estão falando, eles não aguentam. Eles querem tirar. Só que não basta tirar o Bolsonaro. Entendeu? Tem que tirar o Mourão. Então, eles estão criando material, para levar para o TSE, para caçar a chapa. Esse é o objetivo deles.